No programa de hoje, você vai conhecer a história de um jovem que não tem medo de ondas gigantes, nem de mudar suas escolhas, muito menos das limitações que o corpo dele impõe. O que ele tem a ensinar sobre esses assuntos, fica com a gente. Está no ar o Educação. Eu vou conversar com o praticante de surf adaptado e estudante de educação física, Miguel Longo. Miguel, muito bem-vindo ao programa. Vamos direto ao assunto, porque é muita coisa para conversar e a educação, como eu sempre digo, passa voando. Você tem a perna direita amputada. Como é que isso ocorreu? Eu nasci com uma malformação congênita, na verdade foram várias, e uma dessas malformações foi em referente à minha perna direita. Eu nasci sem osso nenhum abaixo do joelho, e os médicos diziam que as veias, elas pareciam canudos de refrigerante amassado. Então, para eles, na época, não tinha como resolver mais aquele problema, e eles preferiram amputar minha perna. Então, eu tive uma desarticulação de joelho, que é um tipo de amputação, e comecei a usar prótese bem novinho. A amputação foi com 1 ano e 2 meses e a utilização de prótese foi a partir dos 2 anos de idade. É do joelho para baixo, então? Sim, do joelho para baixo. E quais foram as implicações que isso trouxe na sua vida, na sua infância? Vamos começar daí, porque, claro, senão você vai fazer Uhum. aqui contar a história toda e a gente vai passar o tempo. Mas na sua infância, quais foram as implicações? Eu acho que as principais implicações foi eu ter nascido numa época onde as pessoas com deficiência ainda não eram tão vistas. Então, eu me lembro muito bem, eu era a única criança com deficiência na escola que eu estudava. Eu era a única criança com deficiência do meu bairro. Era algo muito pouco aparente para as pessoas. Eu acho que hoje em dia, muito mais pessoas com deficiência estão nas ruas. Elas vão no shopping, aparecem em comerciais de televisão. As pessoas com deficiência, elas vão para a balada, vão para um parque, praticam esportes. Mas quando eu era mais novo, isso não era comum. E E o que existe acontece mais com isso? acessibilidade Uhum. também, por Sim, menos que seja o patamar que a gente gostaria que fosse, mas existe mais acessibilidade. Já se fala em acessibilidade e antes não se falava absolutamente. Como é que era para você ir à rua, ir a um cinema, entrar num prédio, entrar na escola? na época não existia acessibilidade nenhuma, e não vou dizer que é só na época, não. Hoje em Uhum. dia, ainda a acessibilidade é muito complicado. Claro que alguns lugares, como shoppings principalmente, são bem mais acessíveis do que há muitos anos atrás. Só que para pegar um ônibus, por exemplo, é muito ruim. Para eu sair da porta da minha casa e ir até um ponto de ônibus, é difícil, as ruas são ruins, tem dificuldade para acessar um transporte público, tem muita questão daquela barreira atitudinal, as pessoas não respeitam, não têm paciência com outras pessoas com deficiência. Então, se eu quiser entrar num ônibus e tiver por exemplo, um sistema como tem no Rio de Janeiro, o BRT, as pessoas não esperam aquela pessoa com deficiência, elas saem empurrando, não querem nem Imagino, saber. É imagino. muito complicado. Já é uma loucura para quem não tem deficiência, imagina com deficiência, né? A multidão e as pessoas todas apressadas sempre. E como você se sentia diante dessas barreiras? Porque é importante que a gente saiba o que vai Uhum. dentro, sabe, das pessoas. Quando era muito criança, eu já sofri muita coisa relacionada ao bullying, a essa dificuldade de locomoção, e eu via muito que isso não refletia só em mim, mas refletia também na minha família, refletia nos meus pais. Então, se acontecesse algum processo de exclusão, por exemplo, alguma atividade na educação física da escola, teve algo muito que me marcou muito, que teve um campeonato de futsal na escola que eu estudava, e eu fui excluído daquele campeonato. E minha mãe e meu pai ficaram revoltados na época. Isso não é só na escola, isso vai acontecer em diversos locais. Se eu não puder ter acesso a um local porque não tem um elevador, ou a escada é um pouco difícil para mim subir, eu subo escada, subo rampos.
mas às vezes tem uma outra que vai ser um pouco mais complicado. Então eu lembro muito bem de diversas situações que traziam constrangimento não só para mim, mas como para meus pais, porque a gente sabe que devemos ter acessibilidade, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Uhum. Que lição de vida você traz aí da sua infância em relação ao bullying, a essa incompreensão, o que ocorreu com você na aula de educação física? O que que isso trouxe para você de aprendizagem? Eu acho que a sociedade perde muito quando ela não entende que a diversidade ela é essencial para o ser humano. Quando a gente fica muito preso na nossa caixinha, achando que só os que são iguais a nós podem ter algum tipo de benefício, e isso é muito prejudicial. A sociedade cresce muito com a diversidade, cresce muito com a inclusão. Então é isso que eu levo para mim. Eles perderam quem era o Miguel, perderam o que eu Uhum. poderia fazer, e então Perderam a eles troca sempre por você, o perdem. universo que é você, Perderam. né? Porque nós somos o universo, cada um de nós é um universo de tantos Exato. pensamentos, de tantas experiências, né? Do ser, do que a gente é. Então, realmente é isso. Eu acho que é disso que se trata muito. E aí a gente vai para a tua profissão, para a tua escolha profissional, para o Uhum. surf. Porque, olha, eu vou te contar uma história. Eu mais nova, né, adolescente, meu irmão aquela coisa do surf, não sei o quê, porque teve uma época que, puf, foi aquela explosão. Uhum. E aí, menino, eu lembro que eu sempre ia para o fundo, antes da onda arrebentar, porque ali Aham. você sobe, desce, eu sabia nadar, e fui para ali. E eu acho que foi em Copacabana ou Ipanema, alguma coisa assim. Só que a onda estava estourando no fundo. Então, a gente foi com aquilo e eu lembro que ali eu peguei um trauma. Peguei mesmo, que até hoje eu fico meio. Porque eu era super afoita. E aquilo ficava preso no pulso, né? E o meu irmão achando que só ele ouvindo a Rádio Fluminense e vendo lá, acho que, não sei se era. Qual era a emissora na época que só passava aquilo, ele já sabia surfar. Ele, não, vambora que eu te ensino, menino. Eu lembro que teve uma hora que eu não tinha a menor ideia de como fazer, que a onda foi puxando, e a prancha foi indo, né? E foi esticando, puxando o meu braço. Quando a onda quebrou, a prancha veio aqui. E eu cheia de areia. Eu levantei Mulheres de Areia total, sabe? Não era da novela, mas assim, Mulheres de Areia, o biquíni, sei lá para onde estava, uma vergonha, uma coisa horrorosa. Nunca mais. Então, eu acho super Uhum. difícil. Eu acho muito difícil. E eu queria saber como é que foi essa tua entrada, de você se jogar nisso e falar assim, eu posso sim, eu vou, eu gosto e vambora. Primeiro que para a gente aprender a surfar, a gente também aprende algumas medidas protetivas na hora do surf, para não a prancha não voltar na cabeça, não se afogar. Então isso também tem que ser aprendido. Mas a minha história no surf, ela começou em 2013, mas incrível que pareça, eu também tinha um trauma de praia e principalmente praias com ondas. Eu era muito acostumado a ir em praia desde pequeno, mas eram aquelas praias mais calminhas, ali da Costa Verde, que não tem essas ondas enormes. Porém, eu, uma vez com a minha mãe e com meu pai, vindo no médico, paramos na Barra da Tijuca e fomos tirar uma foto, né, na praia. E aí veio uma onda, eu todo arrumado, minha mãe toda arrumada, e a onda levou a gente, né? Então ele saiu todo molhado da praia com a roupa que estava voltando do médico. E aquilo ali para mim foi muito traumatizante. Eu não queria mais saber, né? Nunca imaginei que um Imagino. dia eu ia surfar. Eu era pequeno, eu tinha 9 anos, nunca imaginei que ia voltar para aquela praia e ia surfar. Em 2013 eu conheci um projeto, uma ONG chamada Adapt Surf, que ela promove a inclusão de pessoas com deficiência através do surf adaptado, de uma praia acessível, tem uma esteira que promove a acessibilidade até a água, tem cadeira anfíbia, tem pranchas adaptadas, muito bacana. E Nossa. lá eu aprendi a surfar. Lá eu tive a minha primeira aula, que meu pai não imaginava que eu iria. Um dia anterior, eu fiquei sabendo sobre esse projeto através do Facebook de um amigo. E eu falei, pai, olha, tem um projeto bem bacana de surf para pessoas com deficiência, eu quero ir. E Você ele só viu de só longe. vi E no no mar, não em Facebook. piscina com onda artificial para começar ali, não, né? Não, No não, no mar mar. já. Eu vi no Facebook,
uma postagem de um amigo, e eu contei para o meu pai que no dia seguinte eu queria ir lá conhecer. E eu acordei 7 horas da manhã no dia seguinte, falei, pai, vamos. E ele não acreditou, porque ele falou, tá doido, você não vai para lá. E acabou que ele acreditou, acabou que eu falei, não, eu vou sim. Convenceu? E aí convenci e nós fomos com esse projeto. Tive a minha primeira onda já no primeiro dia e foi algo que me impactou muito. A primeira onda a gente nunca Caraca, esquece. primeira onda no mesmo dia, gente. Eu não Uhum. consigo nem imaginar como é que é um negócio desse, assim, você fica esperando a onda, aí você tem que ir junto com ela, né? Sim, tem Nossa, que você ganhou remar. caixote? Ah, muitos, muitos, muitos. Mas Porque é eu ganhei um importante que lá caixotão, né? não, já ganhei caixotões também. E lá tem voluntários que auxiliam a gente, para quem está começando, até para quem já tem muito tempo de surf, mas precisa de uma pessoa auxiliando. Por exemplo, a Uhum, pessoa que tem uma paralisia cerebral, às vezes ela não vai conseguir, quando cair no mar, levantar e subir na prancha. Então, tem um voluntário para ajudar aquela pessoa a se recolocar na prancha. Então, é bem uhum. importante também ter essa ajuda. Que interessante. Quando a pessoa tem paralisia cerebral, como é que fica o movimento em relação a Uhum. buscar a onda, a Uhum. acompanhar a onda? Isso vai variar muito da limitação que a pessoa lá vai ter. Aham. Se ela conseguir ficar de joelho na prancha, se ela conseguir ficar em pé, se ela não conseguir, ela vai surfar deitada, isso não tem problema nenhum. Uhum. Muita gente surfa deitada, é incrível também. E vai sempre ter alguém ali para auxiliar, se tiver alguma necessidade desse auxílio, para ela entrar na onda. Então, vai empurrar a prancha para ela entrar na onda. Mas o importante é na hora que a gente chama do drop, né? Que ela tá ali dropando a onda e tá curtindo aquela sensação que é única. Isso que eu ia te perguntar. Você tomou caixote a primeira vez? Tomei. Toda vez a Tá. gente toma um caixote, toda vez Mas eu digo assim, a primeiríssima, aquela primeiríssima, você tomou um caixote? tomei caixote. E o que que te levou a querer mais? Qual foi a sensação que você teve, mesmo tomando um caixote, que você falou assim, não, eu quero isso mesmo, eu tive uma sensação assim, assim, assado? Foi a sensação de liberdade, de algo novo, de saber que eu posso, que o mar também pode ser o meu lugar. Eu acho que a liberdade que o surf traz para a pessoa com deficiência é algo que não tem explicação. Nossa, imagino. Um desafio, né? É sempre um desafio. Para mim, nossa senhora, eu Uhum. acho que, sinceramente, eu nunca mais vou tentar. Acho lindo, acho maravilhoso, mas assim, não dá para mim, não tenho condições, Uhum. morro de medo. Qual foi o momento mais espetacular que você viveu na sua profissão de surfista? Foi um campeonato que nós tivemos em 2017, e nesse campeonato eu tive a honra de participar de uma bateria onde estava o Henrique Saraiva, que foi um dos precursores do surf adaptado aqui no Rio de Janeiro e também da Adapt Surf. E nessa bateria eu fiquei em primeiro lugar entre ele e mais um atleta de Santa Catarina, que também é um craque no surf. Então, para mim, esse foi o momento um momento mais grandioso da minha vida no surf e foi poder disputar uma bateria com ele e sair vencedor. Algo que talvez eu Uau! nunca imaginei que poderia acontecer. Nossa, imagino você ali com um ícone para você e de repente você conseguir vencer. Nossa, deve ter sido uma Uhum, vitória e tanto. O que que você acha que o esporte, porque a gente sempre fala de esporte, eu já abordei aqui no Educação a questão das drogas, como o uhum, esporte ele pode contribuir com isso, ser uma fonte de prazer, né? Mostrar para as pessoas que elas não têm só aquele prazer artificial, que elas podem ter prazer na vida, no uhum, corpo, uma série de hormônios, enfim. E o que que você acha que o esporte contribui nessa situação, na questão da inclusão, da superação, da uhum, socialização, de ensinar coisas para as pessoas que estão ali uhum, assistindo também. uhum. Olha, a inclusão da pessoa com deficiência, ela é algo que ainda temos que conquistar muito. Falta muita coisa ainda para se conquistar. E quando a gente fala sobre a sociabilização dessa pessoa com deficiência em diversos âmbitos da sociedade, a gente ainda vê que nós somos muito excluídos. Quando a gente trata do esporte, o esporte ele é muito importante, porque vai ser através do esporte que muitas pessoas com deficiência, que às vezes nem tinham amigos,
não conseguiam se sociabilizar na escola, no ambiente de trabalho, elas vão ser vistas de outra forma. Elas vão ser vistas de uma forma que a sociedade ainda precisa nos enxergar, que é a forma que a gente é capaz de fazer muitas coisas. E vai ser através do esporte que essa pessoa com deficiência ela vai ter contato com outras pessoas com deficiência que tiveram outras experiências que talvez ela ainda não tenha tido. Também vai ter contato com pessoas também sem deficiência. Então, eu acho que assim, o esporte ele pode trazer muitos benefícios, não só físicos, fisiológicos, não, muitos benefícios também, tratando da questão humana, da questão da sociabilização, da inclusão, da diversidade, questões psicológicas também. Eu acho que o esporte ele é muito importante para nós, pessoas com deficiência. O que mudou particularmente na vida do Miguel? Porque você fala que você vem de uma infância que sofreu bullying, de limitações que ainda existem, arquitetônicas, né? Agora falando, que ainda existem nas ruas, enfim, nas nossas cidades. Mas o que mudou na tua vida quando você passou a praticar esporte? Passou a ser um surfista, vamos dizer assim. Tá certo, surfista, falar? Tá Porque sim, tá tem uma certo, sim. diferença entre motociclista e motoqueiro, por isso que eu perguntei. Não, é isso mesmo, tá certo. Eu acho que o surf ele mudou muita coisa na minha vida, principalmente a minha autoestima. Eu estava vindo de uma época na minha vida que eu estava com a autoestima muito baixa. E o Hum. surf ele promoveu muito a minha autoestima. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Você achava realmente, antes de começar a praticar o surf, que você não tinha capacidade? Essa Não, sua baixa autoestima era uhum, relativa a isso? e também a questão do corpo. Quem era o Miguel, o corpo do Miguel? Porque eu tinha acabado de sair do ensino médio. E no ensino médio, eu tive um grande problema com relação ao meu corpo. Por quê? Eu entrei na escola e eu tinha vergonha de andar de bermuda na escola. E eu só andava descalço. Mesmo que, aparentemente, dê para perceber que usa uma prótese pelo modo de andar, porque a prótese ela é um pouco mais fina que a perna, então bate no vento, dá para perceber que tem algo diferente ali. Mas Inclusive, quando eu descalço ia... porque não tinha, Uhum. o sapato não conseguia Não, encaixar, não? Não, eu usava calçado. Eu não eu usava calça comprida, não usava Ah, bermuda, tá, tá, entendeu? tá. Então, eu tinha essa vergonha de mostrar minha prótese, de Uhum. mostrar para as pessoas. Só que nas aulas de educação física eu achava até engraçado, né? Era uma dicotomia isso, que na aula de educação física eu tinha que usar bermuda. E aí Hum. parecia que era outro mundo, né? Durante entrada na escola, na sala de aula de calça, eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha uma perna mecânica, e aí fazer aula de educação física, eu tava lá com a minha bermuda, natação, E não praticando. estava nem aí. Tava nem aí, mas eu tinha muita vergonha de usar uma perna mecânica. A perna mecânica às vezes estava com defeito, então fazia barulho, Uhum. e isso me constrangia. Quando eu Uhum. fui para a primeira faculdade que eu estava fazendo, eu saí do ensino médio, fui para a primeira faculdade, eu não queria mais Que era isso. computação, né? Era Ligada. computação, nada a ver com a educação física, mas foi nesse momento com o surf que mudou muito isso. Comecei a praticar surf e eu queria postar minhas fotos surfando no Facebook. Eu falei, nossa, como eu posso postar isso no Facebook e querer me esconder? Não faz sentido. Eu não preciso ficar me escondendo. Eu tenho uma deficiência, sou assim, mas isso não tem nada a ver e eu vou me mostrar. E aí eu passei a usar muito mais bermudas no meu cotidiano. Hoje em dia é muito difícil ver eu de calça, porque eu particularmente nem gosto mais de usar calça. E foi muito libertador para mim a prática do surf. Quer dizer, você viu a potência do seu corpo, né? Que Uhum. ele poderia não ter a potência dos outros, mas tinha a sua, e que a deficiência não te define. Eu acho muito bacana essa descoberta. E a gente vê isso assim, como preconceito na nossa sociedade, as pessoas não quererem experimentar, porque o homem, o ser humano, está aqui para isso, para experimentar, para se experimentar nas pessoas. E a questão do negro, pessoas negras chorando aqui no programa, pessoas famosas que hoje têm sucesso, que antes se escondiam, que engoliam bullying sem falar nada. Então, assim, enquanto a sociedade pede
e o quanto a gente ainda é embrutecido em relação a isso, o quanto a gente ainda não se descobriu, e eu acho que isso tem uma questão de autodescoberta enquanto ser humano. Porque quando a gente se descobre enquanto humano, a gente percebe a necessidade de estar com o outro e de se experimentar nas diversidades. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua educação em relação ao apoio do seu pai e da sua mãe, porque eu percebo Uhum, assim que o apoio familiar é sempre muito importante na educação de todo mundo que passa por aqui, né? Todo uhum, mundo que você vê que tá bacana, que teve uma vida legal, teve ali uma figura, ou o pai, ou a mãe, ou um avô, uma avó, uhum, enfim, um vizinho que fosse um amigo. Já teve situação assim aqui de famoso, falou assim, não, uhum, meus amigos, foram meus amigos. Qual foi a figura assim, que te inspirou e de que forma te inspirou? O que te ensinou? uhum. O meu pai e minha mãe sempre lutaram por mim, isso sem dúvida alguma. Sempre estiveram dispostos a lutar, me incluir em diversos âmbitos da sociedade. Se quisessem me excluir de algum lugar, eles batiam de frente. Teve uma época muito complicada que eu tinha que ficar saindo de ônibus direto e hoje em dia até que os ônibus param, né? Mas no passado não parava, então eu tinha que brigar com o despachante. Eu lembro que às vezes meu pai discutia com o despachante para eu participar. Nas escolas também tinha que ir lá falar, conversar que eu tinha deficiência, mas eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Então, meus pais tiveram uma grande importância na minha vida. Eu perdi minha mãe já tem um tempo, né? Hum. Mas ela me marcou muito. Até o último dia ela marcou muito e me ajudou muito na minha vida. Hoje em dia, meu pai também me ajuda bastante se precisar me levar num ponto de ônibus, para eu não precisar andar muito, ele vai lá, ele me ajuda. Dá um suporte financeiro também, porque eu ainda estou na faculdade, é uma faculdade integral, então ele me ajuda bastante em muitos quesitos. Me dá apoio moral, me dá força. Se não fosse ele, eu não teria ido praticar o surf adaptado, porque é longe da minha casa, só ia dar para ir de carro. Então, os meus pais, eles são muito fundamentais na minha trajetória de vida. E, Sem eles, talvez eu não sei o que seria de mim. e nunca disseram para você que você não podia, pelo visto, que você não Olha, conseguiria. verdade. Uma coisa que eles sempre propuseram para mim é eu ter minha própria independência. Tomar meu banho sozinho desde pequeno. Claro, eles ajudavam. Se eu tivesse que comprar um hambúrguer, não, Miguel, você vai lá. A gente está aqui olhando, você vai, peça. Como qualquer Tiver que ir criança, né, que os pais como vão qualquer olhar, não criança. vão largar na Sim, rua. eu caía na rua, Miguel, precisa de ajuda? Não, não preciso. Tá ok. Não ficava também aquela. Não, nunca me super protegeram. Claro, protegeram como pais, lógico. Uhum. Mas aquela super proteção, eles nunca tiveram. Eles sempre trataram de eu ter minha própria independência, que era algo que eles sempre falaram. A gente não vai estar com você para a vida toda. Então você tem que ser independente, tem que ter sua vida, tem que ter seus estudos, seu trabalho. Por algo que eles sempre me incentivaram. De que Uhum, forma você uhum, acha que essa sociedade poderia melhorar e se tornar mais humanizada e evoluir por meio do uhum, contato com a diversidade? De que forma se faz isso? uhum. Uma coisa que as pessoas com deficiência lutam muito são as barreiras arquitetônicas. Só que eu costumo falar o seguinte: não adianta a gente mudar a maçaneta de uma porta, botar uma rampa em algum lugar, se a gente não tiver uma mudança de mente. Nós temos que mudar a mente da sociedade perante como ela enxerga uma pessoa com deficiência, como elas enxergam a diversidade. E por isso que eu acho que é muito importante ter projetos, ter incentivo, para que tenham cursos, tenham programas como esse, que está dando oportunidade para uma pessoa com deficiência falar, ter capacitação em diversos âmbitos da sociedade, seja na escola, seja em cursos, seja em qualquer lugar, que as pessoas possam aprender o que é diversidade, que as pessoas possam entender, e desde a infância, principalmente. Eu acho que se desde a infância ensinar as crianças a respeitar o próximo, respeitar as diferenças, eles vão se tornar adultos que respeitam a diversidade. Tenha muito ainda a se conquistar, mas eu acho, acredito, tenho fé que isso está já mudando.
Sim, sim, com certeza. E a última é a seguinte, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, porque uma vez eu estava entrevistando uma pessoa que falou algo que eu falei assim, poxa, pois é, é isso mesmo. Ela falou assim, a sociedade não está, tem a ver com o que você falou já, acho que você já meio que Uhum, respondeu também, mas vamos aprofundar um pouquinho nisso. Que uhum, ela falou assim, a nossa sociedade não está preparada, então se você não, por exemplo, ajuda uma pessoa que precisa de ajuda para uhum. ingressar num transporte público, você não, você está negando ajuda. Se você vai ajudar, você não sabe como ajudar. Se você não olha, e eu já vi isso inclusive em filmes, personagens falando isso, se você não olha, a pessoa que tem a deficiência fala assim, eu sou invisível. Se você Uhum. olha, pô, tá me olhando porque tá me reparando. E quem não está preparado para isso ainda, fala assim, caramba, como eu vou agir? Eu quero mudar, eu Uhum. entendi, eu sei que é importante, como que eu vou agir? É um grande paradigma, né? O certo, o errado, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. É muito difícil responder uma resposta certa. Eu acho que não tem uma Uhum, receita de bolo. Cada pessoa com deficiência vai ter a sua perspectiva. Então, por exemplo, se alguém vem pedir uma ajuda, perguntar se eu preciso de uma ajuda, dependendo da forma, do momento que eu tiver, eu vou responder de uma forma, posso responder de outra. Eu acho que é muito difícil, mas com uma capacitação, com mais incentivo a essas perspectivas, as pessoas mesmo buscarem, tem tantos influenciadores digitais com deficiência que ensinam coisas fantásticas na internet, no YouTube, no Instagram. É bom a gente também buscar se aprofundar, não esperar só ter uma capacitação disponível, um curso, algo do tipo, a esperar ter um programa, uma rádio, algo que fale. Não, a gente também buscar ser autodidata nisso e aprender. E conviver com as pessoas com deficiência. uhum. Buscar conhecer outras pessoas. Exatamente, acho que é fundamental, porque comigo aconteceu há muitos anos isso. Um cego pediu que eu ajudasse a atravessar a rua. E o que, que eu fiz? Pura falta de, sem saber, né? Peguei o braço dele e fui andando. Ele falou assim: não, não, deixa que eu boto a mão no seu ombro e você me ajuda. Eu falei: ah, tá. Aí quando eu fui trabalhar nas Paralimpíadas, e eu Uhum, fiquei no futebol dos cinco, né? Futebol de cegos, que uhum, é uma coisa maravilhosa, assim, de assistir aquela bola, aquele silêncio, né? Como é diferente. Eu fiquei muito emocionada, assim, por estar aprendendo tanta coisa. E eu tinha que levar os atletas para conversar com a imprensa. E ali eu já sabia. E eu me senti super feliz, assim, poxa, eu sei, viu? Eu sei. E eu já não pegava no braço de ninguém, né? Então, assim, é tão interessante a gente aprender a ser, uhum. aprender a viver e aprender com o outro. Eu acho que essa mensagem que você deixa aqui e essa é a grande lição que você. E o que você falou, a gente aprende no dia a dia. Não tem idoso, não sei se já aconteceu de você presenciar alguma coisa assim. Eu também nunca presenciei, mas já me contaram, de pessoas que estavam no metrô e quiseram dar o lugar para o idoso. E tem idoso que fala, tá me chamando de velho? Então, assim, somos pessoas, né? Então, como você falou, vai ter um dia que eu vou estar legal, que eu vou bacana, e vai estar um dia que eu não vou estar legal, e, enfim, são pessoas. É isso que a gente precisa entender. Muito Exatamente. obrigada, Miguel. Sucesso, sucesso, sucesso. Parabéns aí pela história linda que você tem de superação, de se entender, de se aceitar. Eu acho que muita gente precisa disso, independentemente de ter uma deficiência mais explícita, porque todos nós temos limitações, mas aqui a gente está falando de deficiências pontuais, Uhum. né? Então, eu acho que é uma grande lição aí a gente se aceitar. Senão não aconteceria casos de bulimia, de tantas coisas, né, que as pessoas fazem, que tem que ser magra, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Até a próxima, sucesso e muitas vitórias aí, viu? Obrigado. Corajoso, eu morro de medo. Tchau, tchau. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá!